Oi, boa tarde, gente. Eu me chamo Bruno Borges, estou no primeiro período do curso de Artes Visuais da Universidade Federal do Oeste da Bahia e hoje estou aqui como mediador convidado e representante do campus de Santa Maria da Vitória. E agora eu quero chamar a colega Fran para ela se apresentar. Ela também vai ser mediadora comigo hoje. Vem, Fran. Oi, boa tarde. Boa tarde todo mundo que resolveu vir acompanhar a gente hoje aqui. Boa tarde, Bruno. Boa tarde para o pessoal que está acompanhando. Boa tarde para o pessoal que eu convidei, que veio também. Eu sou Francisca Fernanda, eu sou estudante do curso de Engenharia de Biotecnologia do Centro Multidisciplinar de Luiz Eduardo Magalhães. Então, e eu estou aqui hoje para fazer essa mediação junto com o Bruno nesse evento do Despertar, mais uma vez junto com vocês. Bruno? Obrigado, Fran. Bom, eu quero agradecer a participação de todos vocês em nome da universidade e do projeto Despertar. O Despertar o FOB é uma das ações afirmativas da nossa universidade no âmbito Pró-Reitoria de Ações Afirmativas e Assuntos Estudantis, o PROAI, vinculado ao Núcleo de Gestão de Programa de Ações Afirmativas. Nós trazemos discussões de temas importantes como orientação sexual, questões de gênero, o combate a qualquer tipo de preconceito, saúde mental, educação inclusiva, educação ambiental, trabalho informal, diversidade cultural e outros temas que podem ser conferidos nas redes sociais do Projeto Despertar e no site da UFOB. Nós salientamos que as atividades são gratuitas e com certificado de participação. E até a possibilidade de retorno seguro ao modelo presencial, nós seguiremos transmitindo nossas atividades por via de plataformas digitais, como o Meet ou o YouTube. Nossa transmissão de hoje está sendo gravada e posteriormente poderá ser visualizada em nosso canal do YouTube, que no momento se encontra em construção. E, bom, nossa atividade tem previsão de duração de 1h30, das 16 às 17h30, e próximo ao final, abriremos espaço para as perguntas enviadas pelo chat. E, pois bem, para o nosso bate-papo de hoje, que tem como tema Oeste Baiano, o lugar dos saberes da cultura, nós temos como convidado o professor Cícero Félix de Souza. O professor Cícero é graduado em Comunicação Social, com habilitação em Jornalismo pela Universidade Estadual da Paraíba. Olha ele aí, professor. Ele possui mestrado em Letras, direcionado à Linguagem e Cultura, também pela Universidade Federal da Paraíba, e é professor efetivo e coordenador de Arte e Cultura da Universidade Federal do Oeste da Bahia, a nossa UFOB. E, atualmente, ele está em processo de doutoramento no programa de pós-graduação em Artes Cênicas, no Instituto de Artes da Universidade de Brasília. E, bom, o professor Cícero também coordenou um projeto de iniciação científica muito rico, chamado Identidade Corrente, que fez um estudo etnográfico sobre as manifestações religiosas rurais no território de identidade da bacia do Rio Corrente. E ele também tem publicado, em parceria com o fotógrafo Rui Rezende, os livros Oeste da Bahia, Novo Mundo e Vaqueiros do Raso da Catarina. E em 2017, ele lançou o romance biográfico Davi Bessa, Retalhos da Memória. Em 2001, o professor Cícero Félix ganhou o troféu Imprensa na categoria Programação Visual, destaque Jornalismo Impresso, pelo Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado da Paraíba. Também em 2001, ganhou o prêmio ESSO de Jornalismo na categoria Primeira Página, com um trabalho publicado no Jornal Diário de Borborema, em Campina Grande. E em 2002, o troféu Imprensa na categoria Programação Visual, destaque Jornalismo Impresso, pelo Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado da Paraíba. Professor, obrigado por ter aceito o nosso convite e é um enorme prazer recebê-lo aqui hoje. Agradecido, Bruno. Boas tardes a todos, a todas e a todos. Primeiro, eu peço licença e bênção a todos os meus ancestrais, a todos que vieram antes de mim e que estão no meu corpo.
Parabenizo a Pró-Reitoria de Ações Afirmativas e Assuntos Estudantis, a PROAI, pela iniciativa do programa, de modo que eu agradeço muito pelo convite de estar aqui com todos vocês para discutir o Oeste Baiano, lugar dos saberes da cultura. Então, agradeço você, Bruno, que é do curso aqui de Samavi, curso de Artes Visuais, a Francisca Fernanda, que é do curso de Engenharia e Biotecnologia do campus de Luiz Eduardo Magalhães. Eu digo que é um prazer estar aqui. E boas tardes também para todos que nos acompanham. Boas tardes, boas noites, bons dias, né? Porque quem está lá do outro lado também pode ver essa live numa hora diferente. Então, assim, ele já se sente contemplado. Estou aqui à disposição de vocês. Obrigado, professor. É muito bom ouvir isso. E, bom, antes de prosseguirmos com a entrevista, eu gostaria de ler um poema chamado Arraiar em Casa. Poema que trata da pandemia da Covid-19 e outros males que devemos vigiar para que não voltem a ganhar força, se é que estão fracos. Arraiar em casa. Esse, no ano no São João, só escuto o balançar da bandeira. O coronavírus está presente e não veio para brincadeira. A fogueira não deve queimar e forró não vamos dançar. Usar máscara sempre que sair, mas é em casa que devemos ficar. O balão não vai subir, nem os fogos estourar no céu. A higiene é a melhor saída. Use sempre álcool em gel. Lavar as mãos é essencial, evitar abraços e aperto de mão, para que logo nos livremos para no ano que vem festejarmos o São João. O certo é evitar aglomeração. Esse ano o São João não vai ter. Ficar em casa é o que devemos para o vírus combater. Pamonha, canjica e pipoca são comidas típicas essenciais. Não divida talheres e copos e não compartilhe objetos pessoais. E as notícias duvidosas não devemos reenviar. Precisamos de cooperação para no ano que vem o São João a gente dançar. Dançar shot, chachado, baião. É o que eu quero fazer, mas não posso fazer isso enquanto o vírus não combater. Nem vestido de chita, nem camisa xadrez. Esse ano é tudo diferente. É máscara no rosto e álcool nas mãos, para logo sairmos dessa situação emergente. Juntos contra o coronavírus, todos nós devemos ficar. Santo Antônio, São João e São Pedro, há de nos abençoar. Pessoal, por mais que a situação esteja, controlada e tenhamos saído da fase mais sensível da pandemia, é imprescindível que continuemos tomando todas as precauções necessárias para continuar combatendo a Covid-19. E nas últimas semanas, eu acabei contraindo o vírus, foi difícil, mas graças à vacina, eu não tive nenhuma complicação, já estou quase totalmente recuperado. Então, fica aí as duas dicas: vacine-se e ajude a combater os vírus que ainda, infelizmente, estão soltos por aí. Pois bem, eu achei esse título fantástico que o senhor propôs, Oeste Baiano, Lugar dos Saberes. Que título, que potência. E professor, para você, qual é a importância das festas juninas? Assim, qual foi a importância para a sua vida? Quais são suas primeiras memórias dos festejos juninos? Primeiro, Bruno, eu queria fazer um coro a essa sua fala inicial a respeito da Covid, porque eu também fui acometido pela segunda vez e estou vacinado também, de modo que os sintomas foram leves. Francisca também, né, Francisca, recentemente. Então, isso quer dizer que a pandemia não passou. É importante que a gente entenda isso, que a pandemia não passou. E que agora estamos tendo um surto, efetivamente, se a gente for observar, inclusive o campus daqui suspendeu as aulas, exatamente por conta desse relaxamento que a gente teve, de não usar máscara, de se aglomerar assim, sem nenhum cuidado, achando que a pandemia está controlada, que
e não tem nada controlado. Então, realmente, precisamos ter muito cuidado e deixo aqui a nossa solidariedade a todas as famílias, né? Mais de 600 mil famílias que perderam seus entes queridos com essa pandemia. Dito isto, o que o São João para mim? O São João para mim, a festa junina, né, por assim dizer, que parece que o São João a gente está só falando do São João, do Santo São João, mas não é, né? Ela representa para mim um tempo de alegria. Acho que das festas religiosas, de todas as festas que aconteciam no ano, o São João sempre foi a festa que mais me marcou. Sempre me marcou. Porque essa festa estava, no meu imaginário, estava ligado a uma situação bem peculiar, que era a fartura de alimentos. Então, nessa época, qualquer casa, eu sou paraibano, né? Então eu nasci na Paraíba, vivi os meus 16 anos iniciais na Paraíba, depois morei em São Paulo, uns 8 anos, depois voltei para Paraíba, morei mais 13 anos, 13, acho que foi isso, 13 anos, e estou aqui já no oeste da Bahia há 13 anos, morando aqui, né? Então, assim, então sou um pouco paulistano, eu sou paraibano, mas um pouco paulista e um pouco baiano, né? Muito baiano, aliás, agora. Então, o São João, para mim, estava vinculado a essa coisa da fartura de alimentos. É difícil você chegar num período como esse em qualquer casa, em qualquer comunidade, você não encontrar uma mesa farta. Você não encontrar uma pamonha, você não encontrar uma canjica, que aqui chama canjica, né? Canjica lá para Paraíba é uma outra coisa, né? O que chama aqui de canjica, lá a gente chama de munguzá. E canjica aqui me parece que lá também a gente chama de curau, mas aqui parece que é mingau de milho, me parece que é uma coisa assim, eu não tenho certeza. Mas tem as diferenças no nome, mas a comida é a mesma, e o importante é isso. Então, sempre vai me marcar, cara, o São João, por conta dessa questão alimentar. E tinha uma outra coisa, que era a confraternização. Todo São João, as famílias se encontram, é diferente de qualquer festa. Você quer ir para a casa de um parente, você vai visitar um parente durante o São João, você quer estar com eles naquele festejo. Então, essas são as memórias afetivas que eu tenho desse período que veio, né, com os portugueses e tal. É isso que eu posso lhe dizer inicialmente, né? O São João, para mim, é uma mesa farta. É uma mesa farta. Eu gosto disso que o professor falou e evoca também o que é São João para a gente. Para mim, o São João, além da mesa farta, além da festa, é muito importante a união da família e também a tradição religiosa. Eu sou de uma cidade que a tradição religiosa é muito forte. Então, na época de São João, a gente sempre evocava esse sentimento. E essa coisa da união sempre foi muito importante, principalmente na minha família. A gente costuma se reunir justamente só na época de São João. Para a gente, é mais importante os festejos juninos do que o Natal, porque é um momento de maior união entre a nossa família. É isso mesmo, né? Eu acho que das festas não tem uma outra festa que reúna tanto. Pode-se dizer que o Natal se reúne. Porque tem. Mas é diferente. É diferente. É diferente. Você sente efetivamente, pelo menos eu sinto isso, efetivamente um momento diferente com o São João. Um momento de confraternização, efetivamente, um momento de alegria, de festa. E eu não sei, o Natal, ele tem uma outra. Ele funciona de outro jeito, sabe? Ele não tem a mesma coisa que o São João. Ele não é dotado da mesma alegria, embora trate do nascimento, a natividade, né? Mas
ela é mais, eu acho que é uma festa mais solene, né? Ela é diferente. São João não, é uma festa em si. Embora, se a gente for pensar nas manifestações religiosas que acontecem, né, nessa região do Oeste, no Natal é sempre festa, sempre muita festa também, né? Então a gente precisa ter até cuidado com o que vai dizer, porque é importante a gente entender que quando a gente fala de um determinado lugar e que esse lugar não seja igual para todos, não é igual para todos. Então você tem a sua experiência com São João, né, que tem várias coisas em comum, mas eu experienciei outras coisas, né? Meu lugar era outro, você também. Então é preciso respeitar isso também, né? Nada do que eu estou dizendo aqui é uma coisa que deva ser entendida como universal, como uma coisa, né, que é aquilo e acabou-se. Né, somando ao que a Fran disse, ao que o professor Cícero disse, né, eu não conhecia o Nordeste, né? Minha família é praticamente unanimemente baiana, mas eu nunca não tinha tido a oportunidade de vir aqui para a Bahia, né? E hoje, agora nesse São João, eu conheci pela primeira vez, né, a festa, assim, sua fonte, porque acontece em São Paulo, mas é de uma outra forma, né? E aqui, assim, o que eu posso dizer é que há uma pluralidade, assim, de novos sabores, novas delícias. Tudo é diferente. A canjica não é igual, o quintão não é igual, nada é igual. O bolo de milho não é igual. E, assim, tem algumas pessoas de São Paulo que eu vi ali no chat, né? E olha, o que eu tenho para dizer para vocês, né? Alguns amigos que eu convidei, né? Olha, quando tiver oportunidade, vem para o Nordeste, vem para a Bahia, que é maravilhoso. E, assim, só dá para entender o São João da Bahia, do Nordeste, com tudo, quando você está aqui, quando você vive. É, antes de tudo, uma vivência. Né? Eu acho que ficou em mim isso, é uma vivência. É isso mesmo, é isso mesmo. É uma experiência ímpar, né? Assim, não tem... é muito diferente, né? Não tem como a gente comparar com o Carnaval, não tem como comparar com nenhuma outra festa de cunho religioso. O São João é diferente, é diferente. E ele precisa ser entendido, né, dessa forma, ele precisa ser alimentado, talvez como uma fogueira, né? Precisa ser alimentada, né? Que tem todo ela foi ressignificada, tem todo... Mas, assim, faz parte, né, dos festejos e tem muita coisa envolvida no São João, né? Às vezes a gente fala, né, como eu citei, a questão da alimentação, mas não é só isso, né? Tem muita coisa ainda por trás dos festejos juninos, né? Sim. Aproveitando, a gente já puxa isso para o próximo tópico. Eu sou filha do Oeste, eu sou natural de Bom Jesus da Lapa, então eu tenho essa vivência do que é o São João aqui desde muito pequena, com a minha família. Meu pai é pernambucano, minha mãe é baiana, minha mãe é de Santa Maria, então ela teve essa junção dessas culturas. Aí a gente passa para o próximo ponto, pergunta para o professor. Qual a importância dos festejos juninos para a região oeste e como as festas conseguem resgatar a tradição do povo baiano da região? Olha, Francisca, essa sua pergunta, ela é importante, sabe? Porque, assim, eu digo que as festas juninas elas não são importantes apenas para o Nordeste, né? Mas para todo o Brasil e especialmente o Nordeste, onde essa tradição é mais forte. Mas eu não acredito muito nesse discurso de resgatar, porque eu acho que às vezes é um processo, né? Mas quando você fala, eu entendo que quando você fala de resgatar, é mais uma questão de como é que a gente vai preservar ou manter essa tradição aqui no Nordeste, aqui, né, no Oeste. E essa pergunta é pertinente também, eu acho que por outro aspecto, porque quando a gente tem a chegada dos sulistas,
né, dos sulistas ou sudestinos, né? Quando a gente tem o pessoal que vem de toda aquela região para o oeste da Bahia, né, entre 70, 80, 1970, 1980, né, que é aí onde vai ter esse início de uma agricultura que vai gerar o agronegócio. A gente sabe que nesse processo, as culturas, quando elas se encontram, uma transculturação é mudança, né, transformações e tudo mais. Só que é preciso a gente tomar cuidado também com o canibalismo, às vezes cultural, de uma cultura tentar engolir a outra. Engolir a outra. Isso é comum. Né? Isso, a própria colonização ela é um exemplo disso. Ela é um exemplo disso, porque quando os portugueses eles chegam aqui, eles querem impor uma verdade. Eles querem impor uma verdade. Eles não estão preocupados com a cultura, né, dos povos nativos. E a gente tem todo um discurso que defende isso. Olha, o Brasil foi descoberto. O Brasil não foi descoberto. Como é que você descobre uma terra que tem milhares e milhares de pessoas, né? Que você tem registros do homem mais antigo da América com mais de 10 mil anos, né? Quando a história antiga, a história europeia, você vai 4, 5 mil anos antes de Cristo, e a gente tem aqui 10 mil anos, entende? Então, é uma arrogância muito grande do colonizador em chegar e impor a sua cultura, né? Esse processo de canibalismo. Eu não estou dizendo, veja, eu não estou dizendo que esse pessoal que veio dessa região engoliu, né, a cultura dessa região, né? Mas que a gente precisa tomar cuidado, sim, para preservar as nossas tradições, porque se a gente não tiver cuidado, a gente é engolido. E é simples entender isso também, porque se você for ver, quando a gente fala do Oeste, quando fala cultura do Oeste, e às vezes você está se referindo, quer se referir a uma outra cultura, você só entende a cultura do agronegócio. Se você for no Google, por exemplo, botar Oeste da Bahia, então o que vai se sobressair é a cultura do agronegócio. De modo que toda a cultura da região, toda a cultura dos povos tradicionais, dos povos nativos, elas foram invisibilizadas por esse fenômeno, digamos assim, esse fenômeno colonialista moderno, e de apagar também os povos, de apagar a cultura desses povos e tudo mais. Né? Agora, sim, outra coisa que é interessante a gente observar é que os festejos juninos, né, eles estão dentro do calendário católico, que é o calendário juliano, mas ele vem das festividades pagãs, não vem não foi da igreja, né, da igreja católica que criou. Não. Então, por exemplo, quando São João nasce, ele nasce no solstício de verão, quando a Roma pagã, naquela época, naquele período havia muitos festejos. Muitos festejos. Eu estava lendo um texto outro dia que ele diz o seguinte, que inclusive vai contra a própria celebração. Ele diz que São João, não sei se é um texto de 1960, que ele diz que São João nasceu no dia 25 de junho, não no dia 24, porque ele pontua exatamente o momento do solstício da primavera para o verão, que é o período que tem o dia mais longo do ano. Né? Então, como eles falavam, eles se prendiam muito a essa coisa do planeta, né? Eles se referenciavam muito por isso daí. Então, quando Cristo nasce, foi uma data que a Igreja Católica adotou, 25 de dezembro. Não está lá na Bíblia, não tem nenhum canto dizendo que Jesus Cristo nasceu em 25 de dezembro. Isso daí também foi uma apropriação de uma festa pagã da Roma antiga, a Roma pagã antes de Cristo, né?
que se celebrava um outro solstício, o solstício do inverno. Então, era a mudança do verão para o inverno. Então, quando os dias começavam a ficar mais longos, até chegar no dia 25 de junho, quando você tinha um dia mais longo, que era a passagem do verão da primavera para o verão. Então, assim, a religião católica ela tem um poder também, né? Mas ela já é fruto também de uma transculturação. Ela se apropriou das festividades pagãs que havia naqueles momentos, porque era uma multidão que festejava, por exemplo, o sol, que festejavam esse solstício, e disse assim, por que não a gente não colocar essas datas nesse período, né? Eu não digo especificamente de São João, porque me parece que há uma defesa quase precisa de que ele nasceu ali entre 24 e 25, mas Cristo já há toda uma discussão sobre isso. Então, a questão da transculturação, ela tem essa coisa do canibalismo, às vezes de uma cultura engolir a outra. Então, essa festa pagã ela já não existe mais, né? Eu não tenho referência de que se ela existe, eu estou dizendo aqui, corrijo, não tenho nenhuma referência de que ela existe ainda hoje, né? Mas a igreja se apropriou desse momento para dizer, foi aqui que Cristo nasceu, né? E foi aqui que o São João nasceu, então vamos celebrar esses dias. Já tinha gente comemorando mesmo, né? Aproveitou aquele momento de festa e pronto, está tudo certo. Está tudo certo. Mas a gente precisa ter cuidado até com a expressão preservar, sabe? Preservar em que sentido, né? Porque se as manifestações, eu tenho o meu orientador, o professor Graça Veloso, ele diz uma coisa muito importante, ele diz, se as tradições, se elas não se transformarem ao longo do tempo, se elas não se atualizarem, elas vão acabar desaparecendo, de certa forma. Claro que isso tem outras discussões, outras reflexões, mas às vezes ela precisa se atualizar, porque senão ela acaba desaparecendo. Ela precisa se ressignificar. Então você escuta um reizado aqui numa comunidade, e o reizado está tocando o reizado, que tem uma tradição de, sei lá, desde que os portugueses chegaram aqui, mas eles estão tocando lá na flauta deles, no zabumba, no triângulo, lá com todo o instrumental deles, estão cantando uma música sertaneja atual, por exemplo. Né? Isso é uma forma de se ressignificar, né? É quando você vê uma lapinha, por exemplo, você vai a uma lapinha e na lapinha você encontra os soldadinhos, você encontra jogadores de futebol, campinho, sabe? Porque a lapinha é um espaço que é montado com vários objetos, centenas, né? Que faz lá a gruta onde o menino Deus nasce, né? E você tem todo tipo de bicho, você tem carrinho, você tem Barbie. Então ela pega ali e bota no meio um engenho também, uma réplica de um engenho de Moicama, que é movido a tração animal, entendeu? Então, tudo isso é ressignificado, né? Porque se fosse feito do mesmo jeito que foi feito há, sei lá, 100 anos, não existia mais. Então, eles vão, de certa forma, ressignificando e atualizando aquelas manifestações. Né? Agora, claro, né, com o cuidado de não ser devorada por esse canibalismo, por exemplo, da indústria cultural, que vem engole. A indústria cultural é realmente um problema, né? Porque se de certa forma a cultura vai se transformando, né? Ela também vai transformando sua essência, né? É algo bastante difícil de compreender, né? E eu lembrei, né, de uma palestra que eu assisti há um tempo atrás, da Chimamanda Ngozi Adichie, perdão a pronúncia,
em que ela fala justamente disso, do problema de você ter uma história única, né? Em que um povo chega, domina, coloniza, né? Massacra ou extermina os outros povos e impõe a sua cultura e conta a sua história dos fenômenos climáticos, dos fenômenos assim mágicos, né? Transforma todo o saber daquele povo a partir da história do colonizador. Isso é terrível, né? E eu gostaria de agradecer também a participação da galera que está no chat. Muito obrigado. E quem quiser mandar pergunta, pode mandar. A gente lê, a gente pergunta para o professor Cícero. Bom, isso acaba se conectando com a nossa próxima pergunta, né? Que como funciona a preservação da memória na construção da identidade de um povo? Como as festas juninas contribuem para a formação identitária, né? Que é justamente esse problema da identidade. Ao mesmo tempo que está contribuindo, né? Parece que está se transformando. Como o senhor vê? Assim, a questão identitária, a gente tem um problema de definição que é o seguinte, né? A gente fala muito de identidade. Então, você tem identidade nacional, você tem identidade regional, você tem vários tipos de identidade, né? Mas a identidade, tem vários autores, entre eles Maffesoli, eles defendem que não existe identidade como algo estático, como algo que eu posso dizer que você tem essa identidade, mas algo que não é transitório, é que você vai, é movente, você entra no processo de identificação. Então, você experimenta, você vive determinadas culturas num determinado período de sua vida, só que aquela cultura, talvez você não viva ela em outro momento de tua vida, porque você já experimentou outras coisas, você já tem... Então, a identificação, né, que é melhor do que a identidade, é uma coisa constante, é um processo constante, né? É claro que essa transformação ela acontece e é inevitável, né, essas transformações. Agora, acho que a gente precisa tomar cuidado com essa transformação ela ser um efeito exclusivo, por exemplo, de uma força de mídia. Por exemplo, quando a gente fala da indústria cultural, né? Então, você vê que não é uma coisa, embora assim, é difícil a gente dizer quando é espontâneo e quando não é espontâneo, né? Se a gente vive afetado por tudo. Mas, certamente, o São João que a gente curte hoje não é o mesmo São João que se curtia há 50 anos, 60, 70 anos. Não é o mesmo. A música que se tocava naquele período não é a mesma. Aí você diz, mas não é o forró? Sim. Mas o forró também teve muita modificação, né? Até você... Às vezes a gente fica falando pronto, quando a gente fala de Luiz Gonzaga, né? Que era música raiz, né? Era o forró raiz, e que era aquela coisa toda. Mas, olha, você vai encontrar nas músicas de Luiz Gonzaga, lá atrás, você vai encontrar guitarras, cara. Aí você diz, a guitarra? Pois é, mas tem guitarra. E eu não posso precisar exatamente qual as canções, mas eu já identifiquei isso, entende? Então, ele também já estava dentro dessa engrenagem da transformação. E depois, aí você tem um estilo de Luiz Gonzaga, se você for acompanhar a própria trajetória dele, as músicas iniciais que ele grava, para as músicas que você vai pegar já no final da carreira dele, já tem uma outra pegada, já tem outras influências, né, já não é igualzinho, com os mesmos instrumentos. Você tem também a transformação tecnológica, sintetizadores que já vão invadir o mundo fonográfico, o mundo da música, né? A forma de você ouvir.
Então, tem muitas coisas que vão afetando tudo isso daí. É impossível você controlar esse efeito sobre essas manifestações, sabe? É muito difícil mesmo. Eu não vejo como você ter um controle. Disse até que muitos autores eles vão defender isso, que com a globalização, com essa ideia de globalização, né, que você tem com o desenvolvimento tecnológico, né, como se você tivesse quebrado as barreiras territoriais e geográficas e tudo mais, que você tem acesso a todo mundo e tudo mais, disse que isso, de certa forma, despertou um certo protecionismo, que é aquela coisa de você tentar proteger as suas manifestações. Eu não sei até que ponto isso é verdade, não sei também dizer qual a dimensão, se isso é verdade, qual é a dimensão disso daí, né? Mas o que eu posso dizer é que eu não tenho dúvida de que isso afete essas manifestações, né? Eu não tenho dúvida, mas de que forma que afeta, eu já não sei. O altar de Dona Pulu, que é uma manifestação que acontece exatamente entre o dia 25 de dezembro e dia 6 de janeiro, 6 de janeiro que é dia de Reis e o nascimento de Cristo, ela tinha lá Merry Christmas, né? Era uma tradição centenária, mas tinha lá Merry Christmas, né? Um adereço daquele da indústria cultural. Aquilo afetou alguma coisa? A tradição eu não vejo que tenha afetado. Assim, ela é como se ela tivesse atualizado de alguma forma, né? Ela diz qual é o tempo. E a gente precisa entender que, por exemplo, parece uma tradição que tem 100 anos, mas ela é contemporânea, cara. Ela está acontecendo no teu tempo. No teu tempo. E na casa da Dona Pulu tem celular. Entende? Tem televisão. Tem aparelho de som que toca todas essas músicas. E estava lá, Merry Christmas. E no caso, por exemplo, dessa tradição, Dona Pulu faleceu ano passado. E a tradição, ela não aconteceu ano passado, e não sei se vai acontecer esse ano, não sei se vai voltar a acontecer. E eu não posso atribuir o fim dessa tradição a esses acontecimentos modernos. Eu não sei se seria justo, né, eu dizer assim, isso é por conta da tecnologia, por conta da... Né? Pode ser que, claro, com certeza afetou de outras formas, né? Mas dizer que isso é o responsável pelo o fim da tradição, não sei. É o fim da tradição porque não tem outra pessoa que vá fazer, né? Eu não sei se a filha dela vai dar continuidade. Não sei. Não sei se outra pessoa da comunidade vai querer fazer. Ela já tem 70 e poucos anos, as rezadeiras que acompanhavam ela também eram todas na cidade, então eram meninas, né, septuagenária, octogenária, né, nonagenária. E aí? É complexo, né, essa coisa de você preservar e tudo mais, eu não sei, é muito difícil você controlar essas coisas. Eu acho que é natural o processo de transformação. Eu gostei quando o senhor falou dessa coisa do processo de transformação, porque a gente não sabe até quando eu estou transformando aquilo ali, porque eu estou adaptando a minha nova maneira de celebrar as novas gerações, ou o quanto eu estou adaptando porque o mercado está influenciando na adaptação. E é muito engraçado isso, porque hoje a gente tem uma interferência muito grande da internet, dos vídeos rápidos, principalmente no TikTok. Então a gente vê muito essa influência do que está rolando no TikTok e como é que isso vai adaptar. Nas festas juninas que teve nas cidades aqui, pelo menos nas cidades ao redor, os amigos que frequentaram essas festas, trouxeram essa informação que não se ouve mais um forró mais pegado majoritariamente. A gente ouve as músicas que estão estourando na internet.
a gente não vai ouvir aquelas músicas que estão pegando o tempo inteiro. Mas na contramão disso, tem também a disseminação dos festejos juninos que aconteceram nessas mídias sociais. Porque agora muitas mais pessoas estão sendo tocadas e influenciadas por isso. Se eu estou no Sul, eu consigo acompanhar todo o festejo junino que aconteceu em Irecê, por exemplo, por meio dessas mídias sociais. O próximo ponto, eu acho que a gente já deu uma pegada nele, mas é mais a questão religiosa. Se o professor não quiser comentar mais sobre o anterior, eu acho que o professor já acabou comentando sobre a importância da religiosidade para a construção dos festejos juninos, como a gente conhece hoje. A gente celebra 3 santos, né, no período junino, que é o Santo Antônio, que é 13 de junho, o São João e São Pedro, né, 24 e 29 de junho. Claro que são festas, eu digo assim, são festas que elas nasceram porque elas chegam com os portugueses, né, com a colonização, mas o povo se apropriou. O povo se apropriou dessas festas. E essas festas, elas não são realizadas dentro da igreja. Né? Elas são realizadas na rua. Elas são realizadas dentro do coração de cada um, dentro do espírito de cada um, dentro da família de cada um. Então, é um período em que você vai ter... Então, você não vê um vínculo direto. Você não pode dizer qual o vínculo direto com a igreja. É só o fato... Talvez o vínculo direto é o fato de estar no calendário cristão, né? No calendário católico, de dizer que São João nasceu no dia 24 de junho, Santo Antônio no dia 13, né? O calendário juliano que tem a data dos santos e tudo mais. Talvez seja aí a referência católica mais, né? E a história do próprio São João, né? O ano que batizou Cristo e tudo mais. Tem toda essa alegoria, né? Digamos assim. Mas, por trás disso, é o povo que faz a festa. Então, e não é a igreja, né? Não é a igreja que vai dizer que vai ter fogueira, não é a igreja que vai dizer que vai ter festa. Não é a igreja, né? São as próprias comunidades, a cidade, né? O poder público, porque é uma festa de um apelo muito grande. Mas nesse período você tem rezas, né? Você tem levantamentos de mastro, você tem assim, tem muita coisa por trás. Você tem promessas. Eu, por exemplo, quando era pequeno, eu tinha asma. Eu tinha asma e minha avó, ela tinha assim, feições de indígenas. Eu acho que eu não sei, né? Embora ela não se reconhecesse negra, nem descendente de negro, mas para mim ela vinha de uma descendência afro-indígena. É indiscutível isso. E eu muito doente, ela fazia lá uns preparos, né, de ervas, de plantas e tudo mais. E minha mãe também. E minha mãe também fez, além dessas coisas que minha avó fazia, com ervas e plantas, minha mãe também fez promessa. Ela fez promessa para São João. E são promessas muito, muito engraçadas. É uma promessa assim, que você olha e você diz, cara, mas é a fé. Olha como era a promessa. Ela disse assim, meu filho, você sofria muito, aí a promessa, não sei se eu posso contar, mas hoje eu já acho que já não tem problema. Mas aí a promessa era assim, era esquentar o leite no primeiro calor da fogueira, e daí você esquentava o leite e chamava o seu filho como se fosse um animalzinho, né? Um animal, para dar o leitinho para ele. Olha aqui, é uma alegoria toda, né, cara? É uma construção assim fantástica. Ela disse que foi lá, o pai dela, meu avô, foi lá, botou fogo na fogueira, enquanto isso ela já estava com
com uma vasilha de leite, e quando esquentou um pouquinho, aí ela botou no copo, aí disse, Cicinho, ps, ps, ô meu filho, me chamando como se eu fosse um gato. Olha, isso daí que me curou, eu não sei se isso me curou, né? Mas eu hoje não tenho asma, entendeu? Eu tive asma quando era criança, e não tenho mais asma. Então, eu posso dizer que eu fui curado pela fé e pela ciência, né? Pela ciência originária dos povos nativos, né? Que não era nenhum produto farmacológico, não. Ela era uma planta que ela ia lá no quintal, no meio do mato, tirava, né? Então é isso, né, cara? Quando a gente fala dessa religiosidade, a gente transcende essa coisa do católico, da Igreja Católica. É tanto que a Igreja Católica ela chama essas coisas, dessas tradições de catolicismo popular, Ela diz que é uma religião do povo, mas que fique claro, do povo pobre. É do povo pobre, né? Não é do povo rico. Essas tradições, se você for ver, a menos que tenha sido alguém que tenha uma tradição, mas no geral não. Você vê esses povos, principalmente os povos urbanos, né? Eles não tem essas coisas. Mas é isso. Eu acho que a religião ela passa assim um pouco pela margem, não é, né? A religião católica, né? Mas há elementos do catolicismo ali dentro daquela fé, dentro das manifestações desses povos. É isso, Bruno. Perfeito. Obrigado, professor. Eu gostaria de ler o comentário da Ana Luísa Vilela. Boa tarde, mestres. Os sabores da infância são inesquecíveis e intransferíveis. Foi exatamente o que a gente estava conversando, né? Falando que é algo muito potente, né? A memória. E eu gostaria também de ler um comentário, na verdade, a pergunta da Juliana Campos. Olá, parabéns pelo evento. Gostaria de perguntar qual a importância das carrancas para a região oeste. Olha só, porque aqui em Samavi tem a tradição, né, dos antigos mestres carranqueiros. Eu fiquei interessado também nessa questão. Posso falar, você? Claro. Assim, quando ela pergunta aqui, quando a Ana Luísa comenta, ela diz assim, sabores da infância são inesquecíveis e intransferíveis. De fato, são intransferíveis. Mas tem uma coisa que se chama ancestralidade. E, quer queira ou não, a gente herda muita coisa através da ancestralidade. Eu entendo a ancestralidade, eu não entendo o meu corpo apenas a partir do momento em que eu nasci. Né? Eu acho que a gente não está entre o intervalo do nascimento e a morte. A gente é algo que está dentro de um ciclo, o círculo. Né? A cultura africana ela entende o tempo como circular. O tempo é algo circular, não é linear como quer, por exemplo, a cultura ocidentalocêntrica, né? Como diz Boaventura de Souza Santos. Ele não é linear, ele é circular, o tempo é circular. Então, antes de eu nascer, eu já existia em outros corpos dos meus ancestrais. Então, quando eu estou aqui, não estou aqui e minha vida conta só daquele momento em que eu nasci, ela conta de uma ancestralidade. Eu tenho coisas em mim que eu não sei como é que elas vieram parar, que eu não vivi, mas elas estão em mim.
mas porque outras pessoas viveram. Isso é ancestralidade, isso é assim que é entendido. O tempo, quando a gente fala dessa questão que ela, né, e o que passa, o que você viveu não volta mais, volta. Eu acredito que volta, porque o que você viveu está em você. O que você viveu não entrou em você e foi embora. Está no seu corpo. Está no seu corpo e se manifesta, pode se manifestar no teu gesto, pode se manifestar no teu pensamento. Então, o que você viveu está presente. Está presente, talvez não da forma como surgiu, entende? E isso eu acho muito bacana porque a gente pensa a questão do tempo diferente desse tempo que nos ensinaram. Então, o tempo, a concepção de tempo, não existe apenas uma concepção de tempo. Existe essa ocidentalocêntrica, né, que essa é linear, né, que ela não volta, sempre contando. Tem a circular, que é a africana, tem a indígena, que já entende o tempo pelos movimentos da natureza. Então, você tem o tempo das águas, você tem o tempo da floração, você tem vários tempos, né? Então, assim, a primeira coisa é essa, sobre a questão da coisa, né, de ser intransferível e tudo mais. Acho que é importante a gente considerar a nossa ancestralidade, considerar aqueles que vieram antes, porque a gente não veio do nada. A gente não veio do nada. Não foi, de repente, a gente, né, nasceu naquele dia, não. Qual foi a outra pergunta? Eu não lembro. Das carrancas, né? Essa que está aqui na tela, né? Qual a importância das carrancas para a região oeste? Olha, as carrancas, a gente pode considerar como um movimento único no mundo. Foi o movimento das carrancas no São Francisco. Você pode dizer para mim, mas a carranca ela não vem das figuras de proa que você tem lá, né, que vem da antiguidade. Você tem toda uma história, né, das figuras de proa que eram, né, usada pela antiguidade, pelos antigos. Depois você tem os vikings vão usar, você tem os europeus que vão usar, e cada um vai dando um significado diferente. Às vezes, em Roma, eles usavam o cisne, que o cisne representava o deus deles, né? Então, tinha esse significado. Também tinha algumas embarcações que usavam imagens de reis, de rainhas, ou de figuras mitológicas. Mas quando essas figuras de proa chegam no São Francisco, que elas chegam lá, acho que no final do século XIX, elas chegam com outro perfil, cara, e elas fazem um movimento, e se cria um movimento de carrancas aqui. A carrancas, então, ela vai ter uma função de proteção da embarcação, uma proteção mitológica, né, que é própria do ribeirinho, própria do São Franciscano, próprio de quem mora nas margens do rio, né, que mora aqui na bacia do Rio São Francisco, né? Então, eles vão falar do minhocão, eles vão falar da mãe d'água, eles vão falar de criaturas próprias desse território. E aí você tem também, ela não tem só essa função de proteção, ela era também de um determinado período. Então tem um período até meados do século XX, ela ainda é muito forte. Ela é muito forte porque você tinha a navegação de São Francisco, das barcas, e depois desse período, né, você já não tem mais as embarcações, você tem outro tipo de embarcações, porque naquela época você tinha os remeiros, né, que faziam todo aquele processo de navegação e tudo mais. E daí muda-se também as leis trabalhistas, tem uma série de mudanças nesse período que vão contribuir para o fim das embarcações. E nesse momento,
As carrancas, elas vão ocupar um outro espaço. Elas vão ocupar a sala, elas vão ocupar as galerias de arte, elas vão ocupar, elas são transformadas em objetos artísticos. E aí, a gente tem alguns mestres expoentes nessa arte. O primeiro deles é o mestre Afrânio, que é de Barreiras, que foi um cara que inspirou o mestre Guarani, que é o maior mestre carranqueiro que existe, que é o mestre Guarani. Ele notabilizado pela quantidade de carrancas que ele fez, pela qualidade da estética que ele, né, das suas peças. E tem uma outra coisa que a gente precisa pontuar. São Paulo teve em 1922, a Semana de Arte Moderna, que é considerado que esse ano celebrou-se 100 anos. O farol da arte moderna brasileira, digamos assim, que seja aquele movimento que acontece lá em São Paulo. Só que, na verdade, a arte moderna, ela já era produzida no Rio São Francisco desde o final do século XIX. Então, você vai... Lorenzo Mami, que lançou um livro catálogo da exposição Viagem das Carrancas, que aconteceu, eu não lembro o ano, mas foi agora, 1915, 16, ou 2015, 2016, por aí. Ele diz isso, e considera Guarani como o primeiro artista popular moderno do Brasil, né? Então, a gente precisa ter até cuidado quando fala determinadas coisas, porque parece que foi um movimento de São Paulo, mas não é. Inclusive, está tendo até uma exposição no 24 de maio, uma galeria que tem na Praça da República, em São Paulo, galeria do Sesc, que está tendo uma exposição chamada Raio que o Parta. E na entrada dessa exposição, que é exatamente essa exposição, ela deu vazão a outras culturas, não essa de São Paulo, entendeu? Mostrando que a arte moderna brasileira tem várias ramificações de vários lugares. O Brasil é um país de dimensões continentais, né? Seria muita arrogância você achar que era só São Paulo que tinha, né, aquela arte. E lá na abertura dessa exposição tem uma carranca de Guarani. Tem uma carranca de Guarani. E tem um estudante daqui de Santa Maria, da Vitória, que é o Mailton de Jesus, que ele estava em São Paulo nesse período e foi na galeria, e ele fez um depoimento lindo sobre o que ele sentiu ao encontrar Santa Maria da Vitória, encontrar uma carranca logo na entrada, né, ela cumprindo exatamente aquela função de estar na frente da embarcação, ela está ali, na frente da exposição. Né? A primeira coisa que você via dentro da exposição era aquilo ali. Então, a carranca é um dos maiores símbolos da cultura são franciscana. Se não for o maior símbolo da cultura são franciscana, a carranca, né? E daí ela passou por vários processos até chegar nessa carranca mais comum, a carranca que são os kits, né? Os souvenirs, né? Que você encontra em Juazeiro, aquelas carranquinhas vampirescas, né? Algumas sem pinturas, na cor da madeira, né? Todas com dentes assim, todas iguais. E Guarani não, Guarani trabalhava outro tipo de carranca, né? Trabalhava com carrancas que eram carrancas morfológicas, né? E ela trabalhava, era antropomorfológica, porque era mistura do homem com bicho. Então ele tinha essas coisas também, sabe? Depois era só bicho, as carrancas tinham só cara de bicho, depois era bicho com gente. Teve um período também que era só antropomorfa, que era só gente, né? Aí depois veio o zootropomorfa. Enfim,
tem umas características, as carrancas produzidas aqui, sobretudo no oeste da Bahia. No oeste, que eu digo, aqui em Santa Maria da Vitória, né? Aqui em Santa Maria da Vitória. Então, a gente tem o mestre Gafrânio, tem o mestre Guarani, aí depois você tem lá, aí as carrancas elas vão influenciar também outras artes, aí quando chega lá em Juazeiro, Petrolina, aí você já vai ter Ana das Carrancas, que já vai fazer carrancas baseadas, carrancas de cerâmica, que são realmente para expor, porque as carrancas elas não são mais navegáveis, né? Elas viraram realmente um objeto de arte, né? Mudou totalmente a função delas. É isso. Obrigado, professor. Nossa, explicação maravilhosa. E aqui em Samavi, né, Santa Maria da Vitória, assim que eu cheguei, eu fui dar uma volta, conheci a cidade, né? Primeira vez no Nordeste, assim, um sonho realizado. E eu encontrei uma das carrancas. E, assim, é maravilhoso. Inclusive, a carranca que eu encontrei, ela fica bem no porto que serviu de inspiração para Osório. Aí uma coisa foi conectando a outra, a gente vai puxando história, e é algo tão rico, é maravilhoso. Pois E é, aquele lugar ali ficava o Tamarindeiro, né? Ali ali tinha que acabou inspirando, né, o livro de Osório Alves de Castro, Porto Calendário. Ali ficava um estaleiro, se faziam barcas e tudo mais. Osório conta isso, né, naquele espaço ali. E aquela árvore ali, ela não é a original, né? Ela já é uma descendência da original. Mas que ela era maior que aquilo ali. Disse que ela era frondosa, muito grande mesmo. é bom saber, me disseram que era original. Ela é descendente da planta original, né? Não é a mesma, não é a mesma. Ela já foi. Isso daí quem me conta é o grande mestre Jairo, né? Que ele que é o conhecedor e o guardião das obras de Guarani, guardião da memória de Guarani, né? Ele tem na casa dele várias ferramentas que Guarani usava. Ainda tem uma carranca dele, acho que é a única carranca que se tem aqui na cidade de Guarani é a carranca dele. Não tem nenhuma outra. Nossa, caramba! Nossa, maravilha. E agora é bom, já que a gente falou de carranca, lembrar que o São Félix, né, a cidade vizinha, a cidade que foi criada, né, que ela, na verdade, era Santa Maria e depois ela foi dividida, né, num determinado período, mas era Santa Maria era isso, os dois lugares, né, ou seja, de um lado do rio corrente e do outro também, depois virou uma cidade. Lá eles inauguraram agora, recentemente, a Praça das Carrancas. E lá eles vão colocar 3 carrancas. Uma do mestre Guarani, uma carranca famosa do mestre Afrânio, que é a carranca mais famosa, que ela tem traços orientais, né, com curvas. É uma cara de um cavalo, só que ela é diferente, ela é totalmente diferente de todas as outras carrancas, né? Por isso que ela é tão singular. Então vai ter essas homenagens, né? Homenagem ao mestre Afrânio, homenagem ao mestre Guarani, tem uma carranca lá do mestre Guarani, e tem também uma carranca dessa que tem lá para o lado de Juazeiro, a carranca que virou, né, mais comum hoje em dia. Obrigado, professor. Eu gostaria de ler também a pergunta da Juliana Campos. As inovações podem atrapalhar as tradições de maneira geral? Vejo muito essas questões nas apresentações de quadrilha, por exemplo, que é o que a gente estava, né, conversando sobre como está presente a internet agora, né? E, por exemplo, essa festa junina em específico, ela teve muito assim, uma relação com o TikTok, com as dancinhas, né? Que é o que a gente está falando dessa metamorfose que vai acontecer na cultura. Como é que o senhor vê? Bruno, veja só,
como é que você vai ter um controle sobre isso, né? Eu vejo assim, olha, ela pode atrapalhar? Não sei. Não sei se ela pode atrapalhar. Ela pode ajudar também, não sei se ela pode atrapalhar ou ajudar. Mas eu lhe digo uma coisa, olha, teve um período que não é da geração de vocês, mas que surgiu o forró que a gente chamava na época forró de plástico. Era um forró que era produzido no Ceará. Virou uma febre, virou uma febre. Então, nesse período, surgiram muitas bandas de forró, que eram Mastruz com Leite, Beijo de Menina, essas bandas assim que eu já nem lembro, Caviar com Rapadura, mas eram muitas bandas, muitas bandas. Às vezes, muitas era de um dono só. Às vezes, o empresário tinha não sei quantas bandas. Ele tinha não sei quantas bandas. E eles fizeram mudanças musicais nesse forró, entendeu? Então a gente chamava, na época, forró de plástico, ou forró pasteurizado. Né? A gente com aquela coisa do puritanismo folclórico, não, porque não pode, a tradição não pode mudar, como é que você vai mudar a tradição? Se a tradição não mudar, se ela não se ressignificar, ela vai acabar. Ela vai acabar. E daí, uma vez, esse movimento foi tão forte que aconteceu um fenômeno. Esse mesmo cara, dono das bandas, ele criou um sistema de comunicação chamado Sonzum-Sat. Sonzum-Sat. E qual foi o fenômeno que ele criou? Naquele período, que eu não lembro exatamente, foi nos anos 90, final dos anos 90, início dos anos 2000, por aí. O que acontece? O Nordeste, toda a região do país, todo o país, sempre foi muito, muito influenciado pela cultura urbana do Rio de Janeiro e de São Paulo. Então, o que se escutava eram as músicas que se escutava lá, das rádios que se escutavam lá, né? Então, a Rede Globo lá, então, que é de lá que irradia todos os sinais, né? Os maiores veículos estão concentrados lá e tal. E nessa época, o que acontece? Sons um site consegue fazer o processo inverso, começa a influenciar todo o resto do Brasil, porque virou uma febre esse tipo de música, que depois deu origem ao forró universitário. Né? Depois surgiu o forró universitário, que era na mesma pegada, aí diz que é o forró universitário, porque já era o forró que nascia dentro da universidade, com algumas modificações e tudo mais. Bom, certa vez entrevistaram Dominguinhos sobre isso. Perguntaram para ele o que ele achava. Né? Se ele não achava que aquilo atrapalhava, que aquilo era ruim. Sabe o que ele disse, cara? Ele disse assim, não. Eu achei, na verdade, ele disse, eu achei foi bom. Sabe por quê? Porque quando surgiram essas bandas, começou-se a dar cartaz de novo para o forró. E quando começou a se dar cartaz de novo para o forró, aí voltaram os olhos para a gente também. Então, todas essas bandas tradicionais, elas vieram à tona. Elas ganharam espaço da mesma forma. Ganharam espaço da mesma forma. Então, é difícil a gente controlar isso, sabe? Como a festa, você faz a festa para o público ou você faz a festa para uma tradição? É complicado. Olha, o cantor Santana, o cantador, e vários outros artistas nordestinos, todas as vezes eles reclamam muito do que tem acontecido com o forró, com o São João, né, com o período junino. Por quê? Porque
você tem muitas coisas que não fazem parte da cultura do São João, da cultura junina, né? Você teve a Loki, por exemplo, em Campina Grande, em outros lugares, né? Você tem Bel, Chiclete com Banana, tocando, mas já canta no São João de Patos, lá no interior da Paraíba, há décadas. Há décadas ele faz lá o São João. Então, como é que você vai... A festa não é para o povo, veja, é o que Francisca falou, né, que eu comentei também, que é uma reflexão que a gente tem que fazer sobre o poder da mídia, né, o poder da indústria cultural, né, como ela consegue influenciar. Só que também você não consegue dizer assim, é proibido. Como em Olinda, é proibido tocar axé durante o carnaval, só se pode tocar frevo. Né? Como é que você vai controlar isso no São João? Eu entendo a preocupação dos artistas regionais, porque eles dizem o seguinte, e com toda razão, eles dizem, bom, você tem todo tipo de festa, então o sertanejo ele tem as festas, ele pode tocar em qualquer momento. Por que ele vai tocar no São João? Mas por que ele não pode tocar no São João? Né? Eu acho que assim, que é preciso a gente fortalecer para ter um volume maior, digamos assim, daquilo que é mais tradicional. Aí eu vou falar da quadrilha, por exemplo. Eu dancei quadrilha quando era menino. E a quadrilha ela vem dos salões da França, né? Aquela dança com pá, aqueles cruzamentos, né? Aquela coisa toda. Veja, ela já vem da França, né? Essa é a primeira coisa, né? E você tem o Anarrier, a Lavantu, que são palavras que vêm avante, né? Para frente, para trás, recua, volta, avança. São palavras que vêm do francês. Então, você tem já ali uma festa que vem de uma tradição francesa. Mas, claro, que foi ressignificada aqui para ela existir aqui. Então, como era a quadrilha? A quadrilha era a gente vestido de matuto, digamos assim, né? de gente da roça, bem caipira, com camisa xadrez, com calça curta, né? Que vai pegar, que a gente fala, né? Como é que chama calça curta? Tem um nomezinho, né? Que eu esqueci. Coronha, calça coronha, é uma coisa assim. E era isso, né? Era chapéu de palha, todo desfiado, todo aquela coisa toda. E tinha o noivo, tinha o padre, a noiva, e era aquela brincadeira. Mas era uma brincadeira que a gente fazia para brincar. Hoje, a quadrilha ela não é feita para brincar, ela é feita para se apresentar. Então, ela já mudou. Ela já mudou. Então, as vestimentas daquele período já são outras. Daí você vai ver, você tem quadrilhas que elas são totalmente estilizadas. Todas as meninas usam a mesma roupa, todos os meninos usam as mesmas roupas, né? E daí vão mudando. Tem delas que se vestem de cangaceiros, né? Tem delas que... E há toda uma encenação, há toda uma teatralidade. Há uma espetacularidade na apresentação da quadrilha. Então, a quadrilha ela já não tem mais aquela função, né, de antigamente, ela teve que se ressignificar. No meu grupo de pesquisa, lá da UNB, tem uma colega que trabalha com as culturas juninas, né, com as quadrilhas. E no Distrito Federal, o Distrito Federal é um dos lugares que tem um festival de quadrilha fortíssimo, fortíssimo, com grupos muito fortes e tudo mais. E ela conversando com alguns mestres, alguns não, eu lembro dela falar de um mestre, que esse mestre, ele disse que, infelizmente, a quadrilha dele acabou se acabando, né? Acabou desaparecendo. Por quê? Porque ele insistia com a tradição. Ele não queria mudar, como as outras quadrilhas começaram a mudar. Então, né, você tinha um puxador que ficava... Antigamente era um puxador, Anarrier, olha a cobra, cavaleiros cumprimentando dama, né? Olha o corredor, e não sei o quê. Olha a chuva,
Não tem. É um cara que vai lá para frente com o microfone. Às vezes você tem uma banda tocando. Então mudou muito. Mudou muito. Isso é ruim? Eu não sei se isso é ruim. Eu não posso dizer que isso é ruim. Mas, de fato, o TikTok, porque é uma febre... Desculpa. Gente, virou toda banda que sobe no palco, que tem bailarino, dança isso daí. Não tem como não dançar. Obrigado, professor. Bom, tá faltando praticamente 10 minutos. Eu acho que dá tempo de a gente colocar uma última questão. Mas antes, o John falou: parabéns, professor Cícero Félix. Saudade da UFOB, Samavi. Eu acho que é aluno, hein? Foi meu aluno, grande John. Um abraço, meu irmão. E a Mariana Santos falou: parabéns pelo evento, foi lindo. Obrigado, Mariana. Estou agradecendo o nome do professor também. Para o senhor, de todas as características que enaltece a região do oeste da Bahia, qual ou quais as mais marcantes para o senhor? Para a gente fechar com chave de ouro. Então, é uma pergunta delicada, porque quando ela pergunta assim, quais as características que enaltece, do ponto de vista econômico, do ponto de vista do própria Secretaria Econômica do Estado e tudo mais, vai dizer que é econômico, é o agronegócio. O que caracteriza a região é o agronegócio, como eu falei. Agora, gente, essa região ela é muito rica. Ela é muito rica para além do agronegócio. O agronegócio é um fenômeno econômico, né, de um colonialismo moderno, né, que é o capitalismo. Antes a gente tinha o mercantilismo, hoje você tem o capitalismo e tudo mais. Mas o processo é o mesmo, é da extração dos bens, né, de se apropriar dos bens, da terra e tudo mais, e depois mandar para fora, né? Transformar isso em riqueza, que é uma riqueza que não chega para o território. Não adianta me dizer que essa riqueza ela é distribuída aqui, não é. Mas não é mesmo. Então, assim, agora, se for perguntar de características dos povos daqui, aí eu vou dizer assim, é até difícil de eu selecionar algumas características, porque culturalmente essa região é muito rica. Sobretudo a religiosidade. A religiosidade realizada pelos povos, não a religiosidade praticada pelas religiões, né, pelas igrejas, mas a religiosidade praticada pelos povos. Então, velho, você tem muita, e é aí onde eu fiz o meu projeto de pesquisa do PIBIC, de iniciação científica, que eu fiz com Renata Pinho, que também é da Lapa, não sei se Francisca conhece. Ela fez aqui o curso de publicidade e propaganda, já concluiu. Mas, enfim, eu naquele momento ali, eu pesquisei, foi um estudo etnográfico, sobre as manifestações religiosas praticadas pelos povos da região. Mas, durante um período que eu tive aqui uma revista chamada Revista A, que ela durou quase 6 anos, né? A gente chegou a publicar 33 edições, salvo engano. E eu percebi que a religiosidade ela é muito forte, não só aqui no território de identidade da Bacia do Rio Corrente, ela é em todo o território. Então, você vai encontrar encomendação de alma, se você chega em Barreiras, por exemplo, hoje, eu não vou nem falar do passado, mas em Barreiras você tem o rezado de Maria, que eu esqueci o nome dela, que fica ali na saída para quem vai para São Desidério, do lado esquerdo. Ali tem um rezado. Você tem Festa do Divino, embora a Festa do Divino já tem mais um vínculo com a Igreja Católica, mas você tem o 2 de julho,
o 2 de julho, perdão, 2 de fevereiro, que você celebra Iemanjá, né? Aí no cais. E olha que interessante, de dia você celebra aquilo ali, você tem todos os batuques, né, das manifestações africanas, de matrizes africanas, e no escurecer da noite, no escurecer daquele dia, você vai encontrar em ruas antigas, ruas mais antigas ali, de barreiras, velas em algumas casas, que já vai como é Nossa Senhora, para Nossa Senhora das Candeias. Então já vai celebrar Nossa Senhora das Candeias. Então lá embaixo está né, com candomblé, com a macumba, né, com todas essas manifestações, e à tarde, no final, você já tem o povo acendendo vela para Nossa Senhora das Candeias. E lá em Barra acontece a mesma coisa. De manhã você tem o pessoal no Rio São Francisco, aí é no Rio Grande, Barreiras, e lá em Barra é no Rio São Francisco e no Rio Grande, que eles fazem ali, o pessoal fica navegando naquele trecho, porque é lá na Barra que o Rio Grande se encontra com o Rio São Francisco, e eles param lá na igreja de Nossa Senhora do Rosário, lava a frente da igreja, beijam Nossa Senhora do Rosário. Você tem em Botirama, você tem uma aldeia, Quiriri. Eu já visitei essa aldeia indígena, né, dos Quiriris, e ele tem a casa da religiosidade deles. Você tem cruzes, você tem santos de matrizes africanas, você tem, sabe? E são indígenas. Aí outra coisa que caracteriza muito a região. Bom, aí aqui, toda essa região do território de identidade da Bacia do Rio Corrente, e descendo lá para a Barra também, você tem as encomendadeiras de alma, ou encomendação, ou alimentação de alma, porque muda também, né? Você tem aquelas que são promovidas só por mulheres, você tem também promovidas só por homens, você tem grupos que usam só uma matraca, você tem grupos que usam várias matracas, sabe? Você tem a caretagem de Selmiro, que acontece no período religioso também, que é na Malhação de Judas, né? No sábado de Aleluia. Você tem o altar Dona Pulu, você tem vários grupos de reizado, você tem o mastro de São João, levantamento do mastro, você tem folia de São Sebastião, folia de Nossa Senhora do Livramento. Lá na Barra você tem os penitentes, e toda essa região você vai encontrar encomendação, penitentes, folias e mais folias. Então, é muito rico, é muito rico. E na arte também, cara. Você encontra muitos artistas. Na Barra você tem Gerard, que é um grande artista, que ele trabalha também uma arte sincrética. Do lado é um santo católico, do outro é um orixá. Na mesma obra ele trabalha com isso, sabe? Você tem Léo Costa na Lapa, você tem músicos também, você tem artistas fenomenais, né, em Bom Jesus da Lapa, como Zeca Bahia, né, autor de Porto Solidão. Em Barreiras também, aqui em Santa Maria da Vitória, você tem Osório Alves de Castro, que ganhou o Prêmio Jabuti. Você tem Guarani. Em Barreiras você tem o Mestre Afrânio, você tem também o Alcivando Luz, músico extraordinário, você tem, enfim, em Barra você ainda tem Deocleciano Martins de Oliveira, que fez essas estátuas que entre 50 e 60 povoou as cidades ribeirinhas do São Francisco, que ele chama a época de ouro. Então, na época do bronze, né? Então você tem várias estátuas de bronze religiosas espalhadas por toda essa região, de Correntina aqui até Penedo, em Alagoas. Então, assim, são muitas características, cara, são muitas coisas que a gente pode destacar da cultura, dentro da literatura, dentro das artes visuais, artes plásticas, dentro das culturas tradicionais, onde estão esses saberes, né, que são saberes que a gente precisa respeitar e reconhecer desses povos mais velhos. E, enfim, veja o quanto é complexo, né? Mas o quanto é rico, mas, no final das contas,
né, acaba que... E a gente precisa mudar isso, né? Essa região ela é conhecida mais pelo... A natureza é rica, gente. A natureza é riquíssima aqui. Os rios, as cavernas, né? A gente está aqui sob o Urucuia, né? Então, assim, tem muita coisa. Agora, infelizmente, o que se destaca para a mídia, né, e para, né, é o agronegócio, infelizmente. Mas tem muita coisa linda, muita coisa que precisa ser preservada no sentido, não é que você, eu quero que essa manifestação tenha, não, a vida inteira, não, uma hora ela vai acabar, né? Mas que pelo menos que você tenha atenção para isso, para esses registros, porque quando um velhinho morre, foi-se embora ali toda uma história, muita história ali foi embora, muitos saberes que a gente perdeu, a gente sempre perde quando o velhinho vai embora, entende? É isso. Eu adorei isso o que o professor falou anteriormente, não deu para eu comentar, que é essa coisa da transformação, porque ela acontece, ela vai acontecer, e a gente está tendo um debate muito grande hoje, principalmente na música, com a questão do piseiro. Quando ele veio, ele revolucionou aí o cenário musical que a gente tinha, acabou deixando em escanteio o sertanejo, o funk, que estava despontando ali no Brasil, e agora o piseiro surgiu e começou a crescer bastante, o que trouxe para a gente esse olhar de volta para o Nordeste, para a cultura nordestina. Eu acho que é importante destacar isso também. E quando o professor fala dessa coisa de resgatar o que a gente tem aqui no Nordeste, para além do agronegócio, eu acho incrível, porque eu tenho muito essa visão mais distante das tradições que são feitas aqui, muito bitolada num só público, num só lugar. Então, quando eu vejo que existe essas outras informações de toda essa região e que a região oeste ela se comunica, ela conversa entre si, é muito importante, é muito legal. Faz me sentir cada vez mais pertencedora e acolhida. É isso aí, Francisca, é isso aí. Gente, nossa, eu não sei nem o que dizer. Eu só tenho a agradecer aos colegas que estão no chat, né, que mandaram as questões, né, pontuando. Muito obrigado pela colaboração. Obrigado, professor, pelo enriquecimento, pelas boas trocas que nós tivemos hoje. Foi fantástico. E obrigado também, colega Frank. Teve uns probleminhas de internet, mas no final deu tudo certo. E assim, eu fiz 2 novos amigos que eu vou levar para sempre no meu coração. Obrigado. E a equipe também, né, do Projeto Despertar e a equipe da UFOP que está ajudando a gente na transmissão. Muito obrigado a todo mundo. Eu que agradeço, Bruno, agradeço, Francisca, agradeço, Tamila, agradeço o Nandi, né, que está na técnica aí nos ajudando. Agradeço também a todos que acompanharam, estão acompanhando ou vão nos acompanhar depois essa live. E o que eu posso, para concluir, eu posso dizer que a gente precisa ser menos conservador. Quando a gente é conservador demais, a gente acaba sendo colonialista, no sentido de a gente olhar para as coisas e começar a dar nomes. Então, a gente precisa respeitar as coisas como elas são, entender que tem espaço para todas as coisas, né? Claro que é preciso trabalhar as políticas públicas, né? As políticas culturais, elas precisam ser repensadas. A gente precisa parar com essa coisa. Eu não uso, por exemplo, a expressão, não sei se vocês perceberam, mas eu não uso a expressão cultura popular. Eu aprendi a desusar isso, porque é uma coisa preconceituosa. Quando a gente coloca no lugar popular, quer queira ou não, é um lugar de preconceito. Ele coloca assim, que esse é o popular, esse é o clássico. Então, o clássico tem sempre um lugar privilegiado. Isso você vai ver em diversos
em diversas ações. Quando você tem, por exemplo, um edital, aí você tem para aquelas culturas assim, sempre é uma bolada de dinheiro. Quando é para as culturas tradicionais, é sempre um valorzinho pequeno, é sempre uma dificuldade muito grande. Então, veja que esse preconceito, esse olhar colonialista, preconceituoso, ele está em diversos lugares, que a gente às vezes não percebe, mas está. Então, um espaço como esse, que a gente possa discutir os saberes, possa valorizar as culturas tradicionais, e aí eu faço um convite para todo mundo conhecer a revista Francisco, que é a revista que é uma plataforma digital e colaborativa da UFOB, tanto pode colaborar a comunidade da UFOB, seus estudantes, seus servidores, né, técnicos e professores, e pessoas também de fora da comunidade fobiana que queiram colaborar. Lá fala um pouco da política editorial, mas não é nada que assuste uma pessoa que queira compartilhar, né, de seus saberes, das suas experiências com essas culturas tradicionais, com a comunidade são franciscana, né, da revista. Então, se você entrar lá, revista franciscofob.net, revista franciscofob.net. Se não puder colocar lá nos comentários, eu agradeço. Revista revista franciscofob.net. Né? Então é isso. O que eu tenho é agradecer pela oportunidade de estar aqui. Eu agradeço a Bruna, agradeço a Francisca, agradeço a todos do Despertar por essa tarde bem aconchegante e maravilhosa. É isso. O professor Cícero pela paciência. O professor tem um currículo incrível e veio trazer aqui para a gente um pouco. E também ajudou a gente a entender algumas coisas, alguns ensinamentos que alguns erros que a gente acaba cometendo por não saber e por não conhecer. Obrigada ao Bruno pela companhia, por ajudar sempre. Ao Projeto Despertar, a professora Tamila, ao Nandi que está aí ajudando a gente por trás da produção. Eu não sei se a gente ainda tem um tempo, mas eu preparei um poema para poder encerrar, um poema de autoria. Deixa eu só pegar ele aqui. Tentando reunir um pouquinho desse sentimento que eu sinto na época de São João. O poema não tem título e é isso. No pé da fogueira, uma menina soltando bombinha naquela esquina. O céu está em festa, é muita emoção. Junho começou, já é São João. E ele não vem sozinho. Tem Pedro lá no céu e Antônio para selar todos os matrimônios. É festa da colheita, a mesa está posta, vamos celebrar o São João na roça. Lindo! Parabéns! Parabéns, Francisca! É isso, né? Então, obrigada a todo mundo. Tchau, tchau. Muito obrigada. Até mais. Agradecido.